Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 15 de agosto de 2025. E nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia do nosso amigo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando. Nossa, eu descobri que ela tem o Eu quadrado. estou aí com o microfone ligado. Ai, Verinha, já fechei aqui. Então, nós estamos estudando o capítulo que fala de examinando a obsessão. Nós estamos no parágrafo 56. Vamos aqui, né, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade, né, que nós temos sempre de estarmos aprendendo, crescendo, para melhorar cada vez mais, para podermos realmente ajudarmos Jesus nesse trabalho de evangelização, mas também sempre pedimos pelos aqueles nossos irmãos, né, que ainda não encontraram o Mestre, ainda não conseguiram entender que o Evangelho é a nossa bússola e por isso estão em sofrimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e tenha piedade desses nossos irmãos. Graças a Deus. Vamos aqui, começando, como eu falei, no parágrafo 56, que diz assim: nesse particular, o Espiritismo e somente ele, né? Então ele diz aqui, o espiritismo e somente ele possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Então, aqui Manuel Filomeno de Miranda está querendo dizer o quê para a gente, né? Que a doutrina espírita é a única doutrina que reconhece a existência dos espíritos como pessoas que desencarnaram e continuam a sua vida normalmente. Nós sabemos que a religião católica, que a religião evangélica são religiões espiritualistas, que elas também acreditam no espírito, na sobrevivência do espírito, só que de uma forma diferente. É aquela coisa, né, que morreu para ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. Essa coisa. Não, o espiritismo mostra de outra forma diferente. É uma doutrina espiritualista, né? Como as outras, mas ela mostra que o espírito, depois que desencarna, ele continua a sua vida, as suas atividades, né? Ele continua suas atividades, trabalhando, estudando, buscando se melhorar. A única diferença é que ele agora não tem o corpo físico. Então, que a igreja, os católicos acreditam no espírito? Acreditam. Quem tem seus santos, né? Os evangélicos acreditam no espírito? Acreditam, são espiritualistas. Mas não têm essa visão, esse conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta. E ele diz aqui, e por isso o espiritismo ele apresenta tudo o que é necessário para para que a gente se trate, para que a gente evite, né, a enfermidade espiritual, que vai acabar descambando na enfermidade física. E ele diz aqui, né? Ele nos dá as diretrizes para operar a libertação do enfermo. Que enfermo é esse? Aquele que padece da obsessão. Agora, ele diz uma coisa importante aqui, que para que essa libertação, essa cura venha, nós, os pacientes, temos que participar do tratamento de cura. Como qualquer outra doença.
qualquer outra doença que nós tenhamos no corpo, não adianta você ir ao médico, fazer os exames, o médico passar os remédios, e você não tomar. Não vai adiantar nada. Você, se você não seguir as orientações médicas, pode ser o melhor especialista do mundo. Não vai adiantar nada. Então, nós, os pacientes, somos elementos importantíssimos do tratamento. É isso que ele está querendo dizer aqui. Sendo obsidiado um calceta, quer dizer, o que é calceta? Aquele que está caindo constantemente. Um devedor imprescindível que se disponha ao labor, ao trabalho operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Então, nós temos que agir de forma positiva para atender tudo aquilo que for necessário fazer para que a gente se reajuste perante a lei divina. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso, não, muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual é imperioso, quer dizer, é importante que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos de amor e do trabalho. Então, novamente ele mostra o seguinte: não haverá sucesso do tratamento se não houver renovação íntima. É isso que ele está dizendo. É imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos de amor e do trabalho, de forma a atestar sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Então, sem renovação íntima, com devotamento ao bem, ao amor ao trabalho, não vai ter cura. E, ao mesmo tempo, conforme a gente vai buscando se melhorar, a gente vai o quê? Melhorar em relação ao que nós fizemos no passado. Nós também vamos servindo de exemplo para o obsessor. Então, ele diz aqui: é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira ao paciente, ao obsidiado, os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar sua real modificação, verdadeira, em relação à conduta passada. E aí, ao nos corrigirmos em relação ao que fizemos de errado no passado, a gente está dando oportunidade ao obsessor de também buscar a sua transformação. Porque a gente perdoa, é perdoado, a gente muda a forma de agir, ele vê, percebe e tem uma oportunidade de fazer o mesmo, baseado no nosso exemplo. Nesse sentido, já diziam os estudiosos, né, que o exemplo arrasta. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimentos através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir forças e alento novo para aprender, meditar, perdoar, esquecer. Então, quando nós estamos buscando essa renovação, né, buscando mudança de conduta, mudança de padrão vibratório, é muito bom o auxílio que a gente recebe de outros companheiros, né? E isso também vai favorecer ao desencarnado a oportunidade de, através da psicofonia, através do choque anímico, aurir força e alento novo, para poder também fazer a sua renovação íntima, né? No entanto, tal empreendimento, nos moldes que se fazem necessários, não é fácil. Essa mudança, essa renovação íntima, essa transformação nossa e do obsessor, não é fácil. Somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros completos, né?
Então, é importante também que a casa espírita se prepare bem para atender esses irmãos enfermos, tanto obsessor como obsediado. Que todo o grupo realmente se prepare. Mas uma coisa outro dia estávamos falando, nem todas as casas espíritas têm que ter, possuem condições de ter um, uma reunião mediúnica, né? Que às vezes não tem trabalhador suficiente. Mas, se essa casa espírita tiver bons grupos de estudo, de obras relevantes, obras do Evangelho, obras subsidiárias, geralmente de porte, esse estudo também pode ajudar a esclarecer obsessor e obsidiado. Porque obsidiado, a maioria de nós somos, né? Então, aquele que está com problemas, ele vai buscar sempre uma casa espírita. E através dos estudos, ele se esclarece, ele melhora. E nesses estudos também são trazidos espíritos para aprender, né? Para ouvir. E ali, durante os estudos, esses espíritos também são preparados. Ontem, na leitura do preparo da palestra pública, a Carmen, eu esqueci de pegar com ela o capítulo, mas ela leu um trecho desse livro aqui, Agenda Cristã, não me lembro bem o título, qual foi? Agenda Cristã. É obra de André Luiz, né? Psicografia de Franciscano Xavier. Ela leu uma página que depois eu vou pegar, aonde André Luiz falava que nós não precisamos ficar sempre pedindo ajuda da espiritualidade para melhorar, para crescer, né? Porque eles também têm o que fazer, outros trabalhos a fazerem, tão importantes, que nós já podemos promover a nossa melhora, sem ficarmos, sabe, ali. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, pelo amor de Deus. Que nós já temos, e a doutrina nos dá isso. Condições, orientações suficientes para que nós possamos superar as dificuldades. Então, olha quantos livros da codificação nos dão boas orientações, no caso, para as casas que têm reuniões mediúnicas, como realizar uma reunião, como os médios devem se preparar. Nós estamos estudando de diversidade dos carismas, o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica, espetáculo. Emílio de Miranda, é um capítulo maravilhoso. Ele dá uma aula fantástico, né, trabalhando com os médios, orientando os médios, e muitas outras obras que nós estudamos aqui na nossa casa. Ivone do Amaral Pereira, doutor Bezerra de Menezes. Então, nós já temos subsídios suficientes para, se a casa tem uma reunião mediúnica, saber como organizar a reunião, como os médios devem proceder. E se não temos e fazemos os estudos, esses estudos que nós aplicamos, eles nos esclarecem de maneira inequívoca como deve ser o trabalho e como deve ser a nossa renovação moral, né? Então, quando ele diz aqui, Manuel Filomeno de Miranda, que somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, que é o objetivo, que é a desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe dos seus quadros complexos. Se poucos núcleos estão devidamente preparados, a culpa não é da espiritualidade, não. A culpa é nossa. Que não buscamos realmente fazer como nos trazem as orientações do plano espiritual. Em uma aula passada, não me lembro bem, não me lembro bem se foi doutor Bezerra, foi um amigo espiritual que falou da questão da preguiça. Da preguiça. Nossa preguiça, é claro. Aí ele diz aqui, na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos.
Ele fala aqui sobre cirurgia espiritual. E eu me lembrei de um livro do João Nunes Maia, eu acho que é pelo espírito Lancelin, chama-se Cirurgia Moral. É um livro maravilhoso. Eu uso esse livro no meu culto do lar. Eu faço toda terça-feira. Não, ele não está aqui, não. Toda terça-feira. Quem quiser procurar Cirurgia Moral, é de João Nunes Vai, pelo Espírito Lancelin. Cirurgia Moral. Cada capítulo é um espetáculo. Então, porque nós precisamos fazer essa cirurgia moral, né? Para extirpar de nós mesmos certas situações. Então, cada capítulo é maravilhoso. Então, ele fala dessa cirurgia, o título do livro é Cirurgia Moral. Quem não conhece, quiser anotar e procurar, é desses livros fininhos, né? Cirurgia Moral. Muito bom. João Nunes Maia. Ele dá uma aula. Cada capítulo é uma cirurgia moral que a gente deve realizar em nosso íntimo, né? E aí ele fala da cirurgia espiritual aqui, que se faz necessário, se não imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses trabalhos especiais, requisitam abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral. Valioso. Esse esforço moral aqui, a gente pode colocar como cirurgia moral. Esse esforço moral, a gente pode chamar da tal da cirurgia moral para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro, em favor dos desvarados atender, né? Então, esforço moral valioso é porque no ambiente, na hora do atendimento, os médiuns têm que estar equilibrados, têm que estar conscientizados, harmonizados, precisam ser evangelizados, para que realmente o atendimento seja um atendimento à altura da necessidade daquele que foi levado até ali. Então, ele diz que na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível, muitas vezes, para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Então, às vezes, na reunião, e não é só na reunião de desobsessão, não. Os amigos espirituais falam que a reunião que mais cirurgias espirituais são feitas numa casa espírita é na reunião pública. Na reunião pública são feitos profundas e complexas cirurgias espirituais. Porque ali estão todos reunidos, inclusive todos os trabalhadores espirituais da casa participam da reunião pública. O tema da noite é aquele tema que vem, né, para tocar nossos corações, nossas consciências. Então, durante uma reunião pública, é feito um tratamento espetacular. É o tratamento mais importante da casa pública, de uma casa espírita, é a reunião pública. E dali da reunião pública, muitos espíritos serão orientados, serão destinados a outras partes do trabalho. Alguns vão para a reunião mediúnica, outros vão para a reunião de evangelho. Então, durante a reunião pública, eles veem os amigos espirituais, porque normalmente, quando nós chegamos à casa espírita, a gente dificilmente chega sozinho, né? Lembra do Paulo? Lá tá na Carta aos Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Onde ele diz que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, muitas dessas testemunhas nos acompanham até a reunião pública.
E muitos deles, ali na reunião pública, são afastados de nós e levados para outros departamentos, onde ocorreram outros tipos de tratamento na casa, ao longo da semana. E muitos deles vão parar na reunião mediúnica, onde nós já tivemos essa oportunidade. O espírito chegar e dizer assim, ele diz assim, eu fui trazido aqui, eu vim acompanhando fulano de tal, numa reunião de terça, na reunião de domingo, na reunião de quinta. Aí mandaram eu ficar aqui na casa, né, descansando, né, no tratamento, aí descansando, até hoje, que hoje eu ia participar, era a reunião mediúnica. Então, aquele espírito acompanhou alguém que veio para casa, veio ou fazer um curso, mas normalmente veio assistir uma palestra pública, às vezes nem era trabalhador da casa, mas alguém que frequentava a casa para assistir palestras, e ali, aquele espírito que acompanhava aquela pessoa encarnada foi retirado, ficou no tratamento e ia ser atendido na sexta-feira na reunião mediúnica. Entendeu? Então, trata todos, trata o encarnado e trata os desencarnados. Então, ele diz aqui, né? E aí é preciso. Quem quer falar? Rose, como sempre. Nós caímos um pouquinho, hein? Minutinho. Eu vi, escutei o barulho. Eu escutei o barulho. Não machucou, não, né? Não é nada, não. Então, e por isso que ele fala, né? Além desses trabalhos especiais, que são muitos trabalhos que acontecem na casa espírita, que a gente não tem nem ideia do plano espiritual e do plano físico, além desses trabalhos especiais, requisitam a abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados, com natural doação em larga escala de esforço moral, cirurgia moral, para a manipulação das condições mínimas. Reparem, eles dizem, para a manipulação das condições mínimas, psicoterápicas no recinto do socorro em favor dos desvairados a atender. Então, é preciso, pelo menos, condições mínimas. Nesse particular, a prece, igualmente, conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira nos deu essa orientação, né? E todos os dias, a nossa querida irmã Carmen coloca lá no Evangelho para a gente ler uma página do livro Fonte Viva. Outro dia, essa semana, eu estava lendo uma página maravilhosa. E depois a gente fazia aquela prece pelos irmãos mais sofredores. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito. Se analise. Realmente eu estou aqui querendo fazer esse trabalho com vontade, de coração aberto, com amor do coração. E ore, alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsidiados. Inclusive, quando nós demos na nossa casa, o ano que vem vamos realizar de novo, o nosso curso de passe, sempre é dito lá, antes de você iniciar o trabalho do passe, eleve o pensamento ao alto, suplicando o amparo, o auxílio dos amigos espirituais. Toda vez que você for fazer um trabalho do bem, faça a sua prece. Nós não fazemos aqui a prece sempre da abertura e do encerramento dos nossos estudos? O que nós estamos fazendo? Estamos o quê? Convidando, solicitando, pedindo aos espíritos amigos que nos auxiliem, né? Que venham potencializar as nossas forças, que são, né,
Lembra? E o salário, ó, e as nossas forças, ó, ainda são pouquinhas. Por isso que a gente deve o quê? Pedir ajuda em qualquer trabalho do bem. Você deve pedir ajuda aos espíritos, né? Para nos ajudar a auxiliar aqueles que estão necessitados. E nós seremos sempre os mais é, amparados, né? Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que se não surpreenda de um momento para outro, com a mente de desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos, fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Então, aqui, para quem ainda não entendeu, questão 1019, desculpe, 1019 não, 909, questão 909 e 909A de O Livro dos Espíritos, que é a recomendação, né, de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. E como é que eu devo fazer isso? Todos os dias. Lembra? Então, questão 909, 909 e 909A. Então, ele diz aqui: examine desse modo e sonde o modo íntimo, o mundo íntimo, constantemente. Autoanálise, para que se não surpreenda de um momento para outro com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados. Quer dizer, se deixando envolver por aqueles desencarnados que querem nos arrastar para o mal, que querem impedir que o trabalho de Jesus cresça e floresça. Né? Esses desencarnados que não nos pegaram de sobressalto, não. São nossas companhias. São aqueles espíritos com quem temos afinidade, sintonia de muito tempo atrás, já, tá? Então, diz aqui, e que estão desequilibrados, e que querem fazer justiça, e querem se tornar verdugos da nossa serenidade. Autoanálise, oração, né? Então, eu tenho que saber quem eu sou, o problema que eu tenho. Então, conhece-te a ti mesmo. Todo dia se autoanalise, veja o que você fez, o que não foi bom, procure não fazer mais, renovar. O Agostinho dá ali nessas duas questões, principalmente na 909A, a receita direitinho do que devemos fazer. Opere no bem com esforço e perseverança, para que o seu exemplo, lembra que o exemplo arrasta? E a sua luta solvam-se sarando a dívida e enfermidade que eu assinalo. Então, olha só, opere no bem com esforço, fazendo aquela cirurgia moral e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta consigam, né, sarar, dissolver, eliminar todos aqueles nossos vícios, né? Nossas dificuldades, aqueles miasmas, que são consequência da dívida e enfermidade. Porque a dívida se transformou numa enfermidade, se der tempo a gente vai ver hoje, que nos assinala, libertando da áspera prova antes de você caminhar, aflito pela senda dolorosa e purificadora. Por isso que nós temos que fazer esse trabalho. Esse trabalho requer a nossa participação. Por isso, o irmão André Luiz, né? Eu não me lembro, depois eu vou pegar com a Carmen, que ela não está aí agora. A leitura do preparo da palestra de ontem, ele fala sobre isso. Nós já sabemos como fazer. Não precisamos ficar atrás o tempo todo dos espíritos amigos. A gente já sabe como trabalhar.
como se tratar, como se cuidar, como se renovar. Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, mediunidade com Jesus. Inclusive, tem um livro, eu li agora, vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. É um livro muito bonito. Deixa eu ver aqui rapidinho. Do Alírio de Cerqueira Filho. Esse livro aqui, eu não sei se vocês... Eu vou apagar a luz aqui para melhorar. A prática da mediunidade com Jesus. Alírio de Cerqueira Filho. A prática da mediunidade com Jesus. Esse livro é maravilhoso. Quem não conhece, ó, A Prática da Mediunidade com Jesus. E aqui é da editora Espiritizar. Ele vai dar toda a orientação, né? Mais uma orientação sobre isso. Ele vai falar da mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior, mediunidade, aprendizado com Jesus, primeira etapa de aprendizagem com Jesus, reconhecimento das próprias ações de desamor para buscar o arrependimento sincero. Segunda etapa de aprendizagem com Jesus, ir ao encontro do amor incondicional de Jesus para obter alívio e se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa de aprendizagem com Jesus, tomar a lei do amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa de aprendizagem com Jesus, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre amoroso, brando e humilde do coração. Quinta etapa de aprendizagem com Jesus, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de um aprendiz. E a sexta e última etapa de aprendizagem com Jesus, tornar a própria vida suave e evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Jesus disse: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse livro é maravilhoso. A prática da mediunidade com Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. Porque a gente sabe que tem a mediunidade sem Jesus, né? Mas essa só pode trazer dor e sofrimento. Então, ele diz aqui: em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões diárias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias, né? Então, uma orientação é mediunidade com Jesus. É a prática da mediunidade de Jesus, como diz o Alírio aqui. Agora a gente vai entrar nas obsessões especiais. E Manuel Filomeno Miranda vai dizer assim: ninguém se equivoque. Ninguém se equivoque. Obsessores há desencarnado, tá? Obsessores há desencarnado, exercendo maléfica influenciação sobre os homens e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. Deambulantes quem são? Aqueles desencarnados, desequilibrados, que se encontram na erraticidade. Então, inclusive, isso nós estamos estudando aqui, nós estudamos lá no curso do Diversidade dos Carismas. Até a nossa irmã Cris ficou muito assim surpresa, né, de saber que há muitos encarnados promovendo uma ação maléfica sobre desencarnados. Né? Lembra quem está assistindo à Universidade dos Carismas? Ela fica surpresa. Nossa, mas é.
Então, aqui o Manuel Flamengo de Miranda vem ratificar o que o Hermínio falou. Ele diz aqui, ó, ninguém se equivoque. Obsessores desencarnados, exercendo maléfica influenciação sobre os homens. Se ele fala sobre os homens, é sobre os encarnados. Mas ele bota aqui, e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão dependente sobre os deambulantes. Quer dizer, aqueles desencarnados, desequilibrados, né? Que estão no plano espiritual, indo de um lado para o outro, totalmente desorientados da erraticidade. Lembra disso, Ana? Que nós falamos? Aí eu trouxe aqui, isso eu não botei no apoio, não. Eu botei outros no apoio, que inclusive, se não der para ler hoje, já deixo separadinho. Só para a Ô, gente. Rose, Oi. e aí os desequilibrados da Terra se unem com os lá de cima, né? Exatamente. E detalhe, o que Para eu quero aprontar. dizer aqui é que há muitos, né, encarnados com uma força mental muito grande, muito Sim. grande, entendeu? Muito grande. Você até comentou no desdobramento do sono que eles contratam os espíritos, Isso, né? isso, exatamente, né? Então, o deambulante, aquele que anda sem destino, né? Que vagueia de um lado para outro, desequilibrado. Então, o Emílio Miranda, no capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas, aí tem lá, capítulo 16, item 12. Lá, quase no final do item 12, o Emílio de Miranda ele diz assim: olha só, como podemos observar, foi quase no finalzinho da aula de ontem, quase no finalzinho da aula de ontem, como podemos observar há seres encarnados, nós, encarnados, que se manifestam como espíritos através de sensitivos encarnados. Então, há encarnados que, do desdobramento do sono, vão buscar um médium encarnado para se comunicar. Isso que ele está dizendo. Como conceituar este último caso? Aí ele vai explicar uma coisa muito interessante. Preste bem atenção. Ele vai dizer assim: o espírito encarnado que se desdobra para manifestar-se em algum outro lugar está produzindo um fenômeno de desdobramento. O fenômeno de desdobramento é anímico. É deslocamento espacial. Porque eu estou na minha casa, eu me desdobro. Então, é um desdobramento anímico. E aí eu vou até a casa espírita, um exemplo, para dar uma comunicação lá de um médico que está trabalhando na rede mediúnica. Eu estou fazendo agora um deslocamento espacial para ir ao encontro do médium. Simultaneamente, isso é simultaneamente, também um fenômeno mediúnico, posto esse espírito encarnado que desdobrou funciona como entidade desencarnada. É como se fosse uma entidade desencarnada. Então, isso é um fenômeno anímico e mediúnico ao mesmo tempo. Anímico, porque eu me desdobrei e me desloquei, fiz um deslocamento espacial. Aí eu vou incorporo no médium para dar minha comunicação. Isso é um fenômeno mediúnico. Então, isso aqui, esse fenômeno, chama-se anímico e mediúnico. É isso que ele está querendo explicar. Aí ele vai dizer assim: ele, encarnado que se desdobrou, da mesma maneira que ele pode buscar um médium na casa espírita da comunicação, ele pode também ir em espírito na casa de um seu desafeto.
O Livro dos Médiuns também falou sobre isso, semana passada. Ele também pode ir na casa do seu desafeto, fazer uma visita para o seu desafeto. Lembra aquela mulher que estava doente? Isso do Livro dos Médiuns, ela estava doente. E à noite, ela recebeu a visita de um amigo, de um espírito. E ela inicialmente não reconheceu quem era o espírito. Mas ela viu que o espírito levava da mão uma tabaqueira. E ela sabia que aquela tabaqueira era de um amigo dela, que estava encarnado. Ele se apresentou frente a ela com a tabaqueira, o espírito. Passados 2, 3 dias, ela recebe a visita de um amigo que vem ver se ela está melhor de saúde. Esse amigo entra carregando a tabaqueira. E ela diz: Ah, já sei. Ele me veio visitar durante o sono e trouxe a tabaqueira, o espírito trouxe a tabaqueira para que ela soubesse quem é que foi na casa dela. Entendeu? Então, o encarnado que se desdobra durante o sono, ele pode não só ir a uma casa espírita, como muitos vão, para dar uma comunicação através da mediunidade, através do médium, como ele pode também ir para outro lugar qualquer, ou, se desejar, visitar a casa de uma pessoa que ele ama, por algum motivo, para ver se está tudo correndo bem, ou de alguém que ele não está, para sufocar essa pessoa. Aí ele diz aqui, ó, olha o que o Hermínio diz. Esse que vai, esse encarnado que se desdobra, quando vai à mesa mediúnica, muitas vezes ele não se identifica. Ele não se identifica. Indo para outro lugar, diz assim, que esse espírito encarnado que se desdobrou, na posse, olha aqui, na posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. Então, quando ele se desdobra para fazer lá o que ninguém sabe o que ele vai fazer, ele está na plena posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados, não naquela vida, mas ao longo de muitas existências. Entendeu? Então, Manuel Filomeno de Miranda diz aqui, ele diz aqui, que, olha só, voltei para o Manuel Filomeno de Miranda, lá em Obsessões Especiais. Ninguém se equivoque. Obsessores há desencarnados, sim, exercendo maléfica influenciação sobre os homens. É encarnados, de mente vigorosa. Como disse aqui Hermínio, na plena posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muito tempo. De mente, voltando ao Manuel Filomeno de Miranda, de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os da erraticidade. Aí o pessoal vai dizer, ué, mas aquele não falou encarnado. Eu pergunto, nós, quando estamos dormindo, desdobramos, não vamos para o plano espiritual? Vamos. Então, muitas vezes, ele pode ir até a casa do sujeito, exercer a pressão dele lá, se o sujeito estiver dentro de casa ainda, o espírito, ou ele pode esperar o encarnado desdobrar, o que está dormindo desdobrar. Entendeu? Ele desdobra, aguarda que seu oponente, que está encarnado também, desdobre. E aí
ele o encontra no plano espiritual. Porque, às vezes, o outro encarnado, de quem ele quer se vingar, está numa situação muito difícil, com a depressão, desequilibrado, e se torna, como nós vimos aqui, né, a definição de deambulante que eu fui buscar, diz aqui, ó, significa algo ou alguém que anda sem destino, que vagueia ou que se desloca. Então, ele, ao se desdobrar, está desorientado, às vezes carregando muita culpa, muito remorso, e a gente sabe como isso é problemático. E aí o algoz dele, que é um encarnado, o capta. E aí promove o seu processo obsessivo no plano espiritual. Depois, manda ele de volta para casa. E aí ele desperta, mais desequilibrado ainda. Então, é uma obsessão de encarnado para encarnado. Só que os dois têm um desdobramento. Isso quando não vem dentro da própria casa da pessoa, né? A pessoa está dentro de casa, fazendo suas coisas, aí o obsessor chega e começa, ó, e começa ali. Aí a pessoa, de Ô, repente, Rose, discutir, brigar com o marido, com os filhos, e aquela coisa. Até se suicida, fala. Rose, mas isso é de forma consciente, não, né? O que é consciente? Essa busca, por exemplo, eu vou dormir pensando, ah, hoje eu vou lá na casa da Rose e dar um susto nela. Não, preste atenção. Ele é adversário do outro. Ele quer destruir o outro. Ele dorme. Quando ele dorme e deixa o corpo, aquele desejo dele, qual é o desejo dele? Destruir o outro. Eu vou dormir, eu tenho aquela boa ideia. Tipo assim, odeio o Alberto. Eu quero destruir o Alberto. O que eu posso fazer para acabar com o Alberto? É isso que eu quero. Mas eu não tenho meios de fazer isso. Como é que eu vou lá na casa do Alberto? Vou dar um tiro no Alberto? A polícia vem e me prende. Então eu fico na minha cabeça planejando formas de acabar com o Alberto. Lembra que quando o Evangelho, a gente estuda no Sermão da Montanha, quando você pensa em adulterar, lembra do que é adulterar? Escândalo, praticar o escândalo, todo escândalo já é uma queda. Quando você pensa em adulterar, você já adulterou. Jesus falou, adultera isso. Então já, eu estou aqui, está construído. Quando eu durmo e me liberto do corpo, esse meu pensamento de destruição desaparece. Fica mais potente. E eu me vejo o quê? Nossa, eu agora posso fazer aquilo que eu quero. Esse desejo de destruir, de vingança, quando eu durmo, ele não desaparece. Porque quem tem gente diz assim, ele vai dormir, vai descansar. Não é assim, ó. Não. Aquilo que eu não posso fazer, eu, fora do corpo, eu posso fazer. É isso o meu desejo. Por isso que ele fala aqui. Ele diz aqui, ó, encarnados de mente vigorosa, exercendo ação dependente sobre os deambulantes da erraticidade. Deambulante da erraticidade pode ser outro desencarnado, que nós sabemos que existe a obsessão de encarnado para desencarnado. E esse deambulante também pode ser outro encarnado. E muitas vezes, quem já estudou aquele livro, que eu já até falei para vocês, Viagem Astral, ele muitas vezes vai à casa da pessoa que está dormindo e que ainda não desdobrou e ensina de alguma forma o desdobramento do indivíduo. E aquilo não desdobra. Porque o outro, às vezes, já sabe. Tem lá, né? É o famoso que está fugindo do adversário, está encolhido lá no canto. Ele, como espírito, sabe que o outro Ô, vem. Rose,
E ele, às vezes, vai sozinho, vai com outros, focar o desdobramento dele. Aí a pessoa vai dizer assim: nossa, coitadinho. Como coitadinho? Existe o coitadinho? Não, Não. existe. O tempo todo, o que que ele falou aqui? É, um parágrafo aqui, ó. Dívida, enfermidade, né? Problemas de vidas passadas. Ô, Rose, Morreu, não acabou. Fala, Ana. eu tive um pesadelo não faz muito tempo de uma pessoa tentando me estrangular. E durante o pesadelo, eu comecei a gritar socorro para Jesus, né? E aí, nisso eu acordei. Mas a sensação que eu tive é que realmente tinha alguém tentando me estrangular, e era um homem. Pela, pela força da mão, eu senti que era uma mão masculina. Será que não é isso tudo aí que você está Pode falando? ser. Um Também pode adversário? ser. A gente encontra nas obras, né? Mas Várias foi muito situações, real, gente. Eu acordei assustada, eu várias estava toda situações mole, sem como essa. respirar. Lembrando que somos espíritos. Somos espíritos. Por isso que sempre que nós estudamos, né, a questão de obsessão, o que é que nós somos convidados a fazer? Renovação íntima, né? Renovação íntima. Por quê? Porque somente através da renovação íntima nós podemos nos libertar. E renovação íntima, ele falou o tempo aqui falando, né? Juntamente com o trabalho, a prática da caridade. Foi logo lá do início que ele falou, ó. O espiritismo é somente ele, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos, eficazes para operar a libertação do enfermo. Libertação que, no entanto, muito depende do paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. E depois ele disse: é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada. Em relação à conduta passada. Por que uma perseguição como essa? Uma obsessão como essa não é de graça. Ele olha para você e diz assim: hoje eu vou esmagar aquela pessoa. Por quê? Deu vontade. Não, não. Não é porque deu vontade. Aí aqui ele vai dizer aqui, né? Ele diz aqui: o comércio existente entre os espíritos e as criaturas da Terra, o intercâmbio, né? Em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Então, olha só, o comércio existente entre os espíritos e as criaturas da Terra, os encarnados, em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Então, ele está dizendo o seguinte, que o nível existe uma perseguição entre desencarnados, ou melhor, existe uma perseguição patrocinada pelos desencarnados contra os encarnados. E no mesmo nível, tanto que ele diz que é paralelo. No mesmo nível existe um nível de perseguição de encarnados contra desencarnados. Então ele diz aqui, deixa, o comércio existente. Isso aqui é um trecho que a gente deve, sabe, marcar muito claro e não esquecer nunca mais. O comércio existente entre os espíritos, ele está falando de
desencarnados. E as criaturas da Terra somos nós. Regime de perseguição. Você só persegue desafeto. Acontece ao mesmo tempo. Ao vigente, ao que existe entre os homens, nós, e os que perderam a indumentária física. Percebeu? É do mesmo nível que o desencarnado promove contra nós e o que nós promovemos contra os que estão na erraticidade. Então, é a obsessão do desencarnado para o encarnado, é paralelo a isso, no mesmo nível. A obsessão do encarnado para com o desencarnado. Ai, quer dizer que nós encarnados podemos ser obsessores dos espíritos? Sim, terríveis obsessores. Terríveis obsessores. É isso que ele está dizendo aqui. Nós, encarnados, podemos estar obsidiando de forma terrível os desencarnados, ou aqueles e têm a obsessão de encarnado, que se processa na Terra, às vezes é aquele mãe e filho, né? Pai e filho, aquela coisa arada toda, ou então, entre dois encarnados em desdobramento, são encarnados. São encarnados. Se encontram na. Tipo assim, eu me encontro com você hoje na erraticidade. Vamos acertar nossos ponteiros hoje na erraticidade, entre dois encarnados. Aí vamos aqui. Obsessões especiais, ele considera esse tipo obsessões especiais. Obsessões especiais também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. É isso que a gente está falando. O pensamento é sempre um dínamo vigoroso, que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto, o tempo todo, né? Nas diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva. Eu vou destruir o Alberto. Eu vou destruir o Alberto. Sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Não contente de exercer a minha pressão, eu atraio outros para nós irmos até lá, em bando. A pressão fica mais violenta. Entendeu? Aí o pessoal diz assim: nossa, como nós podemos ser mauzinhos? Sim, podemos. Claro que podemos. Aí ele continua aqui. É, mentes viciadas em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais inquietantes e afligentes. Muitos processos graves, aí, de alienação mental têm início quando os seres constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorear-se do campo que se espalham. Então o indivíduo sente o problema, sente que tem alguma coisa acontecendo com ele, mas não procura tratamento. Não procura tratamento. Sente que tem alguma coisa me perturbando, meu Deus, me trazendo ideias ruins, ideias que me convidam a agredir, a ferir, qualquer coisa eu estou explodindo, a prática do suicídio. Isso é o teu normal? Claro que não é o teu normal. Procura tratamento, porque pode ser isso, essa pressão.
Aí ele diz aqui: em casos dessa natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual por processo de absorção do plasma tal. Aí começa o processo de vampirização. Quando imparcial desprendimento pelo sono, olha aí, quando imparcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita, é o obsessor, busca a sua vítima irresponsável ou coagida, prosseguindo no nefando consórcio nessas horas que são reservadas para edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica. Porque qual é a ideia do desdobramento do sono? Que você, do desdobramento do sono, você vai buscar o convívio com espíritos mais elevados, receber a orientação dos mentores, dos guias, fazer um trabalho edificante, estudar, fazer um tratamento espiritual. Essa é a ideia do estudamento. Mas muitas vezes você não consegue. Por quê? Porque você estabeleceu sintonia, afinidade com espíritos trevosos. Você está nesse roda viva. Então, no desdobramento do sono, você vai ser muitas vezes coagida por ele, né? Aí ele diz aqui, da sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. É um pássaro preso na rede do adversário. Foi isso que nós falamos. É um pássaro preso na rede do adversário. Ele pega você no desdobramento. Quando você desdobra, ele está lá, ó, e pega você. E eu trouxe aqui, já a gente caminhando para o final da nossa aula, mas dá tempo da gente fazer. Esse livro aqui, Psicofonia, que eu já falei com vocês, do Jacobson Santana Trovão, que é uma pessoa responsável pelo setor de obsessão, desobsessão, mediunidade da Federação Espírita Brasileira. E ele diz aqui, no capítulo 16, ele fala assim, ó, André Luiz, estudando a ocorrência da vampirização, quem tem esse livro, capítulo 16, é no parágrafo 24. André Luiz estudando a ocorrência da vampirização, tá? Capítulo 16, parágrafo 24. Eu só vou botar aqui, capítulo 16. O capítulo chama Vampirismo. Ele diz aqui, André Luiz estudando a ocorrência da vampirização em seu processo intrínseco, ainda no livro Missionário da Luz, revela a existência de larvas mentais, tá? De larvas mentais, criadas e mantidas por seres das trevas, verdadeiros micro-organismos existentes no plano astral inferior, com os quais os obsessores vampiros contaminam o espírito do encarnado, semelhante a uma invasão microbiana, agravando o processo obsessivo. Aí eu vou lá do livro Missionários da Luz, que eu passei para vocês, né? No apoio, o André Luiz, lá do capítulo 4, é o capítulo 4, Vampirismo, no parágrafo 4. Capítulo 4, parágrafo 4. Do livro Missionários da Luz de André Luiz. Capítulo 4, Vampirismo, parágrafo 4. André Luiz diz assim: graças ao Senhor, ele está contando o que está acontecendo lá na reunião. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, né? Aqui, o Alexandre, que é o instrutor. Então, graças ao Senhor, graças a Alexandre, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava, diz André. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica,
completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esféricas das cocáceas, nem tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Está falando dos organismos que, né, existem no nosso corpo, bactérias, vírus. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Agora, pula para o parágrafo 13. Pula aí os 7 parágrafos, vai o parágrafo 13, mais embaixo. Diz assim: sem nos referirmos aos morcegos. Oh, não, desculpe, parágrafo 13. É isso mesmo. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, que o pessoal fala vampiro, o pessoal fala do morcego. O vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, é o desencarnado, né? Que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Quer dizer, é aquele que vem da erraticidade, né? Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, desde que se estabeleça a sintonia e a afinidade. Agora eu vou para o parágrafo 15. Você não ignora, aí quem está falando é o Alexandre, que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido? O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. Agora eu vou pular aí umas 4 linhas. Acredita você, pergunta Alexandre para o André, que semelhantes formações microscópicas se circunscreve à carne transitória? Você acha que isso acontece só na carne? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Que aula do. E por aí segue isso aqui, né? Que aula do Alexandre, né? Que aula do Alexandre. Só esse capítulo, gente, é fantástico, tá? Nós vamos parando por aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se foi... Ah, não, não. Eu volto, antes de terminar, eu volto para o Psicofonia, só para encerrar o que o Jacobson estava dizendo. Deixo nos bastidores de obsessão aberta. Aí, o Jacobson, que pediu para a gente dar uma olhada do Missionários da Luz, diz assim: o contágio, esse contágio dessas bactérias, ocorre em função das aberturas mentais oferecidas pelos encarnados que sintonizam com tais entidades em função dos pensamentos ligados ao ódio, sexo desequilibrado, excesso de bebidas e de alimentos, ou desejos incontidos de alta negatividade. O encarnado submetido à vampirização pode, após a desencarnação, chegar à vida espiritual nas mesmas condições
de contaminação psíquica. Decorrente disso, caso se mantenha o ciclo de ideias que ensejou a aproximação do obsessor vampiro, quer dizer, desencarnou, continua na mesma coisa, no mesmo padrão vibratório, cairá no monodeísmo, ou seja, numa ideia fixa, repetitiva, que ao passar do tempo atingirá níveis de elevada intensidade, fazendo viver uma existência exclusivamente mental. Nesse estado, seu corpo perispiritual perderá a força agregadora, tornando-se informe, podendo vir aí os ovoides, tá? O corpo espiritual pode perder a sua força agregadora, tornando-se informe, perdendo a forma, mantendo apenas a estrutura crânio, forma ovoide. Os portadores dessa grave enfermidade psicoespiritual, André Luiz denomina os noides. Então, gente, olha o que uma obsessão muito bem instalada pode causar no um cidadão invigilante, né? Porque a coisa vai só no crescente, num crescente, num crescente. Começa aqui, ou melhor, vem de lá, continua aqui, nada é feito, buscando um melhor, desencarna, volta ao plano espiritual e acaba, às vezes, nessa situação altamente infeliz. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre isso, gente? Ninguém tem nada a colaborar, a acrescentar? O interessante, né, é o paralelo que é feito entre os micro-organismos do corpo humano e os micro-organismos espirituais, né? Que, na Exato, verdade, é uma infecção, né? exato. Você é infectado espiritualmente por uma vibração de um obsessor, e aí essa infecção se manifesta na tua estrutura perispiritual, gerando consequências das mais diversas. Exatamente. Então, é muito interessante isso tudo, né? Porque a gente vê que se não tiver vigilância, tu pode ser infeccionado. Então a gente vai entendendo porque o vigiar e orar de Jesus, né, é importante. Esther, Além disso, você quer falar alguma coisa? olha só, esse ano, o curso do CEOI lá dos magnetismo e passe, tem aquela parte do corpo humano, né? E a nossa amiga Sandra Martins está impossibilitada, né, temporariamente de fazer a aula. E eu vou ser o substituto. Então, nessa parte do vampirismo aí, que ele está atacando, que o Alberto falou muito bem, que vai atacando a parte espiritual, mas ele também ataca a parte física da pessoa, porque ele vai se implantar diretamente no baço, onde nós temos a proteína chamada hemoglobina, que está presente, qualquer um que faz exame de sangue vai vendo aí, são 5 milhões, né, de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Imagina quanto que você tem no seu organismo inteiro. Quantos litros de sangue você tem, uma média de 7 litros, bota isso aí em mililitros, vai dar 5 milhões multiplicado por N elevado ao cubo, você não vai saber nem o que é. E todo esse vampirismo vai se introduzindo exatamente nessa hemácia, que vai atacar qualquer parte do seu organismo. Tanto faz na raiz do cabelo como no dedão do pé. Ela vai se espalhar. Aí o problema físico que a pessoa vai ficando também, além do psicológico, do espiritual, tudo que vai acontecer. Tá legal? É isso Só isso aí. É isso aí. Inclusive, Zé, avisa pra gente que vai ser o dia da sua aula. Vai ser também passar online também? Passando nada, não. Vai ser Vai,
É só presencial. Ah, só presencial, né? É porque seria interessante, né? A gente assistir. Vai ficar gravado? Não vai ficar gravado, não? Sei, não sei. Seria Eu, interessante para nós, né, assistirmos, porque vai complementando o nosso estudo. Vê se você consegue pedir lá para o pessoal gravar, alguém gravar o vídeo da aula, porque é uma coisa interessante a gente assistir. Depois a gente conseguir um vídeo que complementa tudo isso aqui que a gente está falando. Eu já assisti a aula do Zé, em outro curso o Zé já deu essa aula. Era a parte. Se ele não conseguir, quem sabe ele dá essa aula para gente. Pode ser também, né? Seria Ao interessante a gente ano marcar uma passado, sexta-feira e você dar essa aula pra gente aqui. Fala aí, ó. ano, pass... ano passado eu consegui a gravação Ah, então. pelo pendrive. Esse É, ano deve conseguir também. se a gente conseguir, não conseguir a gravação, a gente pode marcar com o Zé Marcos dessa aula para gente, que é muito importante e vai agregar ao que a gente está estudando aqui. O que a gente está percebendo é que é um estudo profundo. Manuel Filomeno de Miranda aqui, juntamente com o que o André Luiz traz, Jacob Seu Trovão traz e outros trazem, é muito importante para a gente. Porque essa questão da obsessão é uma desgraça. É uma desgraça. E a obsessão já se tornou, podemos dizer, uma pandemia. É uma pandemia, tá? isso aí. Outra Então, coisa, só para posso então, depois. Zé, a gente pode conversar isso depois com você, tá? Tá, o percurso eu tenho, posso repassar, não há problema. Tá, tudo bem, maravilha. A gente pode marcar um dia, uma aula, e ver o tempo direitinho, porque é muito importante e vai agregar ao nosso estudo, tá bom? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a colaboração do nosso irmão Zé, do Alberto, do pessoal, dos amigos espirituais, que o importante é isso, é a gente crescer em conhecimento para podermos buscar a nossa renovação moral, para nos afastarmos, né, desse mal. E como os amigos espirituais dizem, nós somos elementos importantíssimos nesse trabalho. Porque se o paciente não quiser, nem Jesus vai fazer o trabalho por nós, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Não é mesmo? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre, graças a Deus. Bem, eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a 15 minutinhos, gente, nós voltamos. Parou onde no livro, Rose? Data aí. Diversos problemas obsessivos. A data 22/8/25. É um parágrafo. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de. Daqui a pouco eu vou numerar. Mas anota aí, ó. Nos diversos problemas obsessivos, há que examiná-los para selecionar os que procedem do continente da alma encarnada e os que se vinculam aos quadros aflitivos do mundo espiritual. 22/8/25. Todo mundo já se encontrou, né? Bota aí a data. Gente, vamos dar uma paradinha aqui, 15 minutinhos, só para dar uma respirada, a gente volta para o estudo do Livro dos Médiuns. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre.